Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Tu és bom, Senhor, Tu és bom para conosco, em todo o tempo. Nós louvamos ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, nos deu a Tua palavra. Como o Senhor é generoso conosco, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. E mais uma vez nós celebramos o Teu nome e clamamos, Senhor, para que o Senhor desvende a Tua glória, a beleza da Tua Escritura diante dos nossos olhos, na leitura de cada verso, na meditação de cada princípio. Transforma-nos, Senhor, e pelo Espírito Santo nos alimenta, para que tenhamos vida real em Cristo Jesus. Nós oramos no nome dEle, para a Tua glória. Amém. Amém. Nós vamos introduzir a nossa meditação lendo Romanos 1, verso 21 ao 23. Romanos 1, verso 21. Até o versículo 23. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém. Esses 3 versos que nós acabamos de ler, eles são parte de um parágrafo maior que Paulo começou a desenvolver no verso 18. No verso 18 ele apresenta um fato chocante para qualquer leitor, um fato que inclusive vai de encontro a muitas concepções que as pessoas têm a respeito de Deus. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu. Ele diz que a justiça de Deus, verso 17, se revela no Evangelho. Então ele está falando de 2 revelações. No Evangelho, Deus revela a sua justiça. No Evangelho, Deus revela o modo como Ele salva pecadores. E do céu, Deus revela a sua ira. E ele procura desenvolver esse tema, mostrando que de fato Deus não se deixou sem testemunho. Deus, ele se revelou na consciência do ser humano, e ele vai tentar demonstrar para o seu leitor que essa ira é justa, porque os atributos de Deus, as qualidades de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente são demonstradas na criação. E é por isso que ele termina o versículo 20 dizendo: os homens são indesculpáveis. Mesmo sem ouvir falar a respeito de Jesus de Nazaré, eles serão condenados, porque, conforme as palavras de Paulo, eles pegaram esse conhecimento de Deus e eles sufocaram esse conhecimento e escolheram o caminho da perversão e da impiedade. Esse é o parágrafo maior. Hoje nós vamos continuar considerando esse assunto, só que olhando um pouco os desdobramentos que Paulo apresenta desse texto. Ele mostra, irmãos, pelo menos 2 ideias no texto que nós acabamos de ler. A primeira é que de fato a humanidade deliberadamente rejeita Deus. Ele vai mostrar isso. E o segundo ponto é ele demonstrar que essa rejeição de Deus coloca o homem numa decrescente de pecados, e diversos pecados. Dentre eles, nós veremos hoje, ele vai mencionar a idolatria. Na verdade, o contexto todo fala de 2 pecados que surgem no coração do ser humano por conta da rejeição de Deus. O primeiro é a idolatria e o segundo é a imoralidade.
Mas a imoralidade, por conta de Paulo ter dedicado vários versículos para falar a respeito dela, nós vamos deixar para a semana que vem. Mas hoje nós vamos considerar essas duas ideias: rejeição a Deus como sendo a origem da idolatria. Então esse é o tema da nossa meditação, e nós chegamos para falar essas coisas para os irmãos na dependência do Espírito Santo, pedindo que Deus de fato ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a palavra dele faça sentido à nossa alma, e que a gente também, lendo esse texto, conheça um pouco melhor o nosso coração, porque tudo que Paulo vai descrever aqui potencialmente está dentro de nós, e se nós não tivermos o cuidado de matar o velho Adão todos os dias, nós podemos incorrer nesses pecados que Paulo vai mencionar aqui. Então vamos começar com a primeira ideia, que é a ideia de que a humanidade deliberadamente rejeita a Deus. Na primeira parte do verso 21, ele diz assim: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então note que Paulo diz assim: essas pessoas têm o conhecimento de Deus. Isso, irmãos, é um ponto que ele já vem insistindo, ele vem batendo. No versículo 19 ele diz: porquanto que de Deus se pode conhecer. No versículo 20 ele diz: os atributos divinos claramente se reconhecem. Então o apóstolo Paulo, ele não quer deixar dúvidas para o seu leitor que cada pessoa que existe nesse mundo possui um conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus está tanto dentro do ser humano, por ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele possui já um conhecimento inato, que nós falamos na última semana, mas esse conhecimento também está fora dele. Quando ele lê a criação, ele pode chegar à consciência de que existe um Deus. Então, meus irmãos, o homem conhece a Deus, e nesse sentido eu quero dizer para vocês que o ateísmo, o ignorar a Deus, não é natural, não é o natural do ser humano. É uma decisão deliberada, é uma decisão em que a pessoa estabelece para si mesmo uma completa atitude de ignorância, de virar o rosto para essa assinatura que Deus deixou, tanto na consciência do homem, como também na própria criação. Paulo diz: eles têm conhecimento de Deus, eles não podem alegar ignorância. Só um parêntese aqui, meus irmãos, vocês imaginem que se aqueles que nunca ouviram, eles são indesculpáveis diante de Deus, pense naqueles que ouviram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e mesmo assim deliberadamente rejeitam a Jesus. Essas pessoas, elas terão uma condenação ainda mais terrível, agravada, por conta da sua rejeição a Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que as pessoas têm o conhecimento de Deus, e Deus esperava que essas pessoas que o conhecem tivessem duas atitudes com respeito ao próprio Deus. Então ele fala aqui no texto que o homem, ao conhecer a Deus, ele deveria reagir de duas maneiras. Vamos ler o versículo. Qual é a primeira coisa? Verso 21, segunda linha: eles não glorificaram a Deus. Então, qual era a primeira reação que Deus esperava do ser humano ao se dar a conhecer a humanidade? Deus esperava que eles o glorificassem, mas o texto diz: eles não glorificaram a Deus. Qual é a segunda reação que Deus esperava deles? Gratidão. Eles também não fazem isso. Então, mesmo sem saber que o nosso Deus é Deus trino, mesmo sem saber que o nosso Deus se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles deveriam ter honrado a Deus, eles deveriam ter glorificado a Deus, eles deveriam ter honrado, homenageado o Senhor, eles deveriam ter um coração grato, eles deveriam curvar o seu joelho e dizer: Senhor, muito obrigado porque tem chuva, muito obrigado porque as estações são harmônicas, muito obrigado pela tua providência, pelo teu cuidado. Eles deveriam fazer isso, mas eles não fizeram, eles se negaram a fazer isso. Então eu estou falando isso para vocês para mostrar que
O argumento aqui do apóstolo Paulo é que a humanidade deliberadamente rejeita a Deus. Não é um problema de falta de conhecimento, não é simples ignorância, não é falta de informação, não é falta de luz, não é falta de revelação, é rebelião. Eles não querem ser governados por Deus, eles não querem glorificar a Deus, eles não querem agradecer a Deus, eles não querem desfrutá-lo como sumo bem, eles não querem reconhecer que todas as coisas boas que nós temos nesse mundo procedem do Senhor. Então eles se negam a fazer isso, e em vez de dar graças, em vez de glorificá-lo, o que a humanidade faz? Qual é o caminho que a humanidade escolheu? E aqui nós vamos agora entrar no segundo momento da mensagem, que é observar os resultados dessa rejeição a Deus, o que isso produz no próprio ser humano. Então, quando a gente for olhando aqui os versículos, eu pensei assim, na imagem de uma escada, em que o ser humano, no primeiro degrau, ele rejeita Deus, e ele desce num segundo degrau, e ele comete um outro pecado, e cada degrau que ele vai descendo, ele vai se degenerando, ele vai se deformando, e lá na parte de baixo desses degraus, está a idolatria e a imoralidade. Então vamos olhar aqui, o que essa rejeição a Deus produz no ser humano. Vocês vão ver que é uma completa desfiguração da humanidade. Então vamos lendo o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, isto é, o que eles fizeram? Primeiro ele diz: se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Esse é o primeiro degrau depois da rejeição de Deus. Eles se anularam nos seus próprios raciocínios. É como Paulo estivesse dizendo que o primeiro efeito da rejeição de Deus é um efeito que surge na mente. Eles resolveram começar a raciocinar a existência humana sem levar Deus em consideração. Irmãos, não é que raciocinar é errado. Tem muita gente que tenta divorciar a razão da fé. A razão, ela foi dada por Deus. Quando bem utilizada, a razão vai até mostrar algumas das maneiras pelas quais Deus opera nesse mundo. O problema aqui não é raciocinar. Nós até falamos numa das últimas mensagens que os cientistas que nos entregaram a chamada ciência moderna, todos eles eram cristãos. O problema então não é a razão, o problema é o racionalismo. O problema é quando você tenta raciocinar sem levar Deus em conta, e o ser humano perde completamente a referência. Ele começa a achar que pelo seu pensamento, pela sua razão, ou pelo chamado método científico, ele pode explicar todas as coisas, ele pode dar todas as respostas. Quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, qual é o objetivo do universo. E o que Paulo está dizendo é que a partir do momento que eles tiraram Deus da equação, eles começaram a buscar respostas na própria mente humana. E ao fazer isso, meus irmãos, eles entronizaram a razão, eles deram ao raciocínio humano status de divindade, como se todas as respostas para as questões mais complexas da nossa existência pudessem ser encontradas na nossa mente. É por isso que Paulo diz: eles se tornaram nulos. A palavra nulo aqui significa inútil. Eles adotaram um tipo de raciocínio inútil, em que eles não conseguem as respostas, em que eles não conseguem entender os motivos pelos quais eles estão aqui. Eu acredito que é bem possível que o apóstolo Paulo esteja aqui fazendo uma referência à filosofia grega, que tinha um grande status na sua época e que continua tendo até hoje. Qualquer pessoa que vai fazer curso de filosofia, você começa estudando filosofia grega. E eles pensavam que a razão poderia dar todas as respostas. É interessante porque eu não quero definitivamente cansar vocês com filosofia, mas achei importante essa informação. Cerca de 3 séculos atrás,
surgiu um movimento na Europa que propunha justamente isso. Propunha a ideia que a mente humana teria as respostas para todas as coisas. Esse movimento se chama iluminismo. Era um movimento, de um lado, que propunha uma espécie de uma revolta contra o cristianismo. Eles achavam que a melhor coisa para a humanidade seria divorciar a fé da razão, era tirar o cristianismo das escolas, tirar o cristianismo do conhecimento, e entendendo que a mente humana seria capaz de dar todas as respostas para todos os problemas e apresentar todas as soluções para os grandes problemas da humanidade. E esse movimento deu origem a outros movimentos que nos afetam hoje. Por exemplo, esse movimento iluminista deu origem ao evolucionismo. O evolucionismo nada mais é do que uma tentativa de você explicar a existência do mundo sem Deus. Tira Deus da equação. Como é que o mundo veio? O mundo se autogerou. Um outro movimento que veio do iluminismo foi o marxismo. A tentativa de você explicar a história a parte das ações de Deus na história, a intervenção do Senhor, apenas a partir de processos de lutas de classe. Um outro movimento é o chamado relativismo. A ideia de você pensar a moralidade, o certo e errado, a parte de Deus. Se Deus não existe, então o certo depende de cada um, e como cada um de nós é diferente, então cada um estabelece aquilo que é certo. Então o que eu estou dizendo para os irmãos é que a nossa geração, ela está comendo os frutos podres de pessoas que um dia resolveram raciocinar a existência humana, excluindo Deus da equação. E é por isso que nós estamos onde estamos. Pessoas completamente sem referência, pessoas que não sabem o que é certo e o que é errado, pessoas que vivem a vida pulando de prazer em prazer, procurando alguma coisa que dê sentido à vida, mas eles são inúteis, eles são nulos. E aquelas instituições que foram dadas por Deus para o bem da humanidade, como o Estado, a família, a igreja, completamente fragilizadas por causa desse grupo de pessoas que se tornaram nulas, inúteis em seus próprios raciocínios, procurando explicações e soluções à parte de Deus. Esse é o primeiro degrau, é o primeiro degrau da degeneração humana, quando o ser humano exclui Deus e procura explicar a existência a partir da própria razão. Mas vamos ao segundo degrau, e vocês vão ver que a coisa ainda pode piorar. A última frase do verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Note que Paulo muda agora, ele não está falando mais de mente, mas ele está falando agora de coração. O coração do ser humano, por ele ter rejeitado a Deus, se tornou um coração obscuro. A luz, meus irmãos, que nós precisamos para ver a realidade, para compreender o mundo, ela não está dentro de nós, como os iluministas pensavam. Essa luz vem de fora. E quando nós permitimos que a nossa razão humana caída e limitada coloque uma parede que impede que essa luz se reflita dentro do nosso coração e dê sentido à nossa vida, o resultado é esse que Paulo falou: escuridão. Nós nos perdemos nas trevas. Quando uma pessoa rejeita a luz, quando uma pessoa rejeita aquele que é o dono de todo conhecimento, a sua própria alma se perde na escuridão da ignorância. E as pessoas ficam tateando no meio dessas trevas espirituais e morais, procurando alguma coisa que dê sentido à vida. Ela começa a amar aquilo que ela deveria aborrecer, ela começa a se aproximar daquilo que ela deveria evitar, ela não sabe quem é, ela não sabe para onde vai, ela não encontra sentido para a sua vida. Meus irmãos, essa não é a situação do nosso tempo. Esse texto aqui do apóstolo Paulo é tremendamente atual, porque a nossa geração é uma geração muito semelhante à geração que viveu no primeiro século.
de pessoas que estavam tentando buscar sentido para a vida fora de Deus. E é por isso que nós vemos aí pessoas que pulam de prazer em prazer, de vício em vício, e ficam bebendo dessas cisternas com água suja, e o dia que a água seca, essas pessoas vão lá e tiram a sua própria vida. Isso é o resultado de uma sociedade que rejeitou o Criador. No verso 22, Paulo desce mais um degrau dessa escada de degeneração. Verso 22 ele diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa palavra inculcar aqui, ela traz a ideia de você se convencer, de você insistir algo que é mentira, que não é verdadeiro, que não é sensato, mas você insiste tanto naquilo, que parece que chega uma hora que a sua mente se acomoda àquilo, e você de fato começa a acreditar naquilo. Paulo está dizendo que os homens fizeram isso. Por terem rejeitado a Deus, eles perderam completamente o senso de autoavaliação. Eles se julgam sábios. Eles acham que é muito inteligente você pensar a vida excluindo o Criador. Colocar Deus de fora e procurar respostas na própria mente humana é a coisa mais inteligente que uma pessoa pode fazer. Quando alguém entra na universidade hoje, é uma das primeiras informações que você ouve: que as pessoas inteligentes, as pessoas mentalmente evoluídas, são aquelas pessoas que abandonam a religião. A religião é algo do qual você precisa se libertar quando você entra na sistemática da luz da razão humana. Paulo está dizendo: esse tipo de conhecimento não passa de loucura. Você sabia disso? Que é possível uma pessoa ter um PhD, ter pós-doutorado, e ainda assim ser louco, ainda assim ser insano com respeito à sua visão de vida. Porque, meus irmãos, a verdadeira sabedoria, ela só pode ser encontrada em Deus. E enquanto o homem o rejeita, ele só fica perdido em seus próprios raciocínios. E a Bíblia diz: isso é loucura. Então veja que Paulo está falando de um processo que começa na mente, um processo que desce para o coração e que produz insensatez. O sujeito não enxerga a vida mais da forma como a vida de fato o é. Quarto degrau, verso 23: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui a gente poderia dizer que é o estágio da deformação espiritual completa. É a idolatria. Então cada um desses degraus foi preparando ou deformando o ser humano para ele cair nisso aqui: idolatria. E isso, irmãos, é uma coisa tão irônica, porque no princípio lá do versículo 21, Paulo disse que eles resolveram se apegar ao seu raciocínio. Eles querem resolver tudo na mente deles, e eles excluem o Deus verdadeiro disso e começam a buscar as explicações a partir do seu próprio raciocínio. Mas o resultado é idolatria. É irônico isso, porque eles rejeitam Deus, mas eles não conseguem ficar sem um Deus. Eles não conseguem ficar sem ter a quem adorar. O homem, por natureza, é religioso. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano clama, a alma humana clama por alguém diante de quem ela se prostre. E como ele não consegue matar esse senso religioso com o seu próprio raciocínio, o que ele faz? Ele mata essa carência criando deuses à sua própria imagem e semelhança. Irmãos, isso é um fato bíblico.
O ser humano sempre estará diante do altar de alguém. Ou será o altar do Deus verdadeiro, ou será o altar de um Deus que ele mesmo criou. Mas ele sempre irá se curvar. Até os ateus, eles possuem uma forma de religião. Até eles depositam fé em algo, em alguém ou alguma coisa. O texto diz aqui que eles mudaram a glória de Deus. Eles fizeram uma troca. Aquela glória, aquela beleza, todas aquelas perfeições que são pertinentes à divindade, eles fizeram uma troca. Eles tiraram aquilo do Criador e colocaram isso e depositaram completamente na criatura. É bem interessante pensar nisso, irmãos, porque aqueles que se arrogam tanto de usar a razão, eles acabam incorrendo nesse tipo de coisa. Como eu disse para vocês, é bem possível que Paulo tivesse em mente os próprios gregos quando ele falou isso. Os gregos eram conhecidos por sua filosofia, as escolas de filosofia, bibliotecas. Mas em Atos capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas, ele não fica chocado com o número de professores de filosofia, ele não fica chocado com o número de bibliotecas que havia na cidade de Atenas. O que é que choca o coração dele? Idolatria. Cada esquina tinha um Deus. Eles cultuavam deuses de todas as nações, e tinha inclusive lá um altar ao Deus desconhecido. Isto é, se ficou faltando alguém, pode ser contado como sendo esse aqui. Eles eram idólatras. A razão humana não conseguia libertar eles do senso de adoração. Então, quando se rejeita o verdadeiro Deus, sempre vai se acabar devotando-se a um falso Deus. E Paulo está falando isso. Eles trocaram a glória de Deus pela aparência deformada da criatura. Eles pegaram toda aquela glória, beleza, santidade, poder que pertence ao ser divino e substituíram isso colocando uma criatura como sendo a portadora de toda essa glória. Ele fala aqui que a glória de Deus é uma glória incorruptível. Incorruptível é para dizer que ela não se deforma, que ela não precisa ser melhorada com o passar do tempo, que ela não se corrompe, que ela não se destrói. E ele diz que o ser humano fez uma troca, pegou toda essa glória e colocou no ser humano, que é deformado, que é passageiro, que não é eterno. É como se Paulo estivesse dizendo: eles, em vez de adorar a Deus, eles adoram a imagem da imagem. Entende isso? Porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então eles criam uma imagem daquilo que por natureza já é uma imagem. É como se eles preferissem a sombra em vez do real, a aparência em vez da essência, a ilusão em vez da realidade. É isso que eles preferem. Meus irmãos, vocês entendem porque nós não podemos ver as religiões pagãs como uma espécie de expressão sincera, inocente, de pessoas que desejam conhecer o Deus verdadeiro? Vocês entendem isso? Essa ideia é bem popular. Não, eles são sinceros. Se eles tivessem o conhecimento que a gente tem, certamente eles iam se curvar diante do Deus verdadeiro. Paulo não vê desse jeito. Paulo diz que essas formas de religião, na verdade, são expressões de rebelião contra o Deus verdadeiro, que já se revelou a eles. Então, tanto a natureza como a consciência humana mostram que Deus é divino, ele não pode ser confundido com o sol, com a lua, com a vaca, com as estrelas, seja lá o que for, qualquer outra criatura. A idolatria é a rejeição do Deus verdadeiro, uma criação humana. Um dos escritores antigos disse que o homem é uma fábrica de ídolos, uma fábrica de ídolos. E nos tempos do apóstolo Paulo era desse jeito. Quando ele diz aqui que eles pegaram a imagem de Deus e colocaram a imagem de Deus no homem, é possível, não tenho certeza, mas
é possível que ele esteja se referindo ao imperador de Roma. O imperador de Roma era adorado pelos romanos como sendo um deus. Outras civilizações também fizeram isso. Os egípcios adoravam o faraó como sendo um semideus. Outros povos adoram o sol, a lua, animais, aves. Nos nossos dias tem uma versão mais adocicada desse tipo de idolatria animista, que é a tal da Mãe Terra. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas essa expressão, tenha certeza, é uma expressão religiosa. Como se o nosso planeta fosse uma espécie de um organismo vivo que mantém todas as coisas conectadas, e essas pessoas fazem da defesa do ambiente a sua própria religião. É uma versão adocicada disso que Paulo está falando. Outros não se misturam com esse tipo de idolatria mais rudimentar, mas adotam uma outra forma de idolatria, a do dinheiro. O Senhor Jesus chamou o dinheiro de mamon. Mamon é um deus, e as pessoas vivem devotadas a mamon. Elas constroem os seus altares a mamon. Elas ignoram tudo e todos por causa de mamon. Ignoram a família, ignoram a vida devocional, ignoram o tempo dentro da igreja. Elas se curvam diante de mamon, porque mamon mata a fome que elas têm por consumismo, e vivem gastando mais do que ganham, gastando dinheiro com futilidade. Se esse é seu caso, você está nesse degrau da idolatria. Paulo disse que a idolatria é avareza, ou que a avareza é idolatria. O apego ao dinheiro é uma forma de idolatria. Em outro Deus, diante do qual as pessoas da nossa geração têm se prostrado, é o Deus do prazer. Tudo aquilo que faz com que eu me sinta bem. A questão não é se é certo ou errado. O parâmetro é: me faz bem, me dá satisfação. Eu gosto quando eu estou fazendo, praticando, me envolvendo. Esse é o outro Deus das pessoas. É os padrões de prazer fora daquilo que Deus estabeleceu. Pessoas que vivem perdidas na imoralidade, jovens não casados fazendo sexo antes do casamento, gente casada traindo seu próprio cônjuge. É o Deus do prazer. Diante desse altar, isso também, irmãos, é idolatria. Outros que fazem dos filhos o seu Deus, faz do cônjuge o seu Deus, do namorado, da namorada o seu Deus. A síntese aqui, meus irmãos, é que sempre haverá alguém que você entregará seu coração. Sempre tem alguém que você vai prostrar os seus joelhos, que você vai render a sua alma. E Paulo diz: o ser humano sempre fez isso. Ele sempre adorou a criatura e sempre rejeitou o conhecimento do verdadeiro Deus. É triste essa informação. Na semana que vem, nós vamos começar a olhar a partir do versículo 24. E aqui nós vamos ver que o próximo degrau que o ser humano desce é o degrau da imoralidade. Na verdade, são as duas irmãzinhas gêmeas que estão na Bíblia: idolatria e imoralidade. Elas nasceram juntas, estão juntas, coladas. Onde você tem uma, você tem a outra. Nós vamos considerar isso na próxima semana. Só para a gente concluir, eu quero trazer duas palavras finais e depois nós vamos orar. A primeira delas, irmãos, na verdade é um pedido. Peça a Deus essa manhã para Ele abrir os olhos do seu coração e você perceber qual é o verdadeiro estado da sua alma. Porque essa descrição que o apóstolo Paulo fez é a descrição do meu coração e a descrição do seu coração também. Você precisa lembrar que tem um ateu dentro de você. Tem um ateu dentro da sua alma. Tem um ateu que quer se levantar
todos os dias e rejeitar todo o conhecimento de Deus que você tem, fazendo de você mesmo um ser autônomo, fazendo com que você crie o seu próprio Deus, fazendo com que você fuja da submissão ao Senhor e viva a vida do seu próprio jeito. Esse é o nosso coração. E esse ateu, ele está dentro de nós. Seja você novo convertido, seja você um cristão experiente, diante do menor descuido da sua vida, esse ateu se levanta, ele ocupa espaço, ele destrói o seu relacionamento com Deus e às vezes destrói até os seus relacionamentos fora de você mesmo. Então, em vez de afogar esse conhecimento de Deus como os ímpios o fazem, você precisa afogar esse ateu todos os dias. Isso é uma outra forma de dizer aquilo que Paulo disse em Colossenses: fazei morrer a vossa natureza terrena. Quem é a natureza terrena? É o ateu, é o velho Adão, que está aí dentro de você, e que você pode passar anos e anos e anos afogando ele, mas às vezes um momento de descuido, ele pode se levantar e destruir a sua vida. Irmãos, nessa vida corrida que a gente leva hoje, nós acabamos esquecendo essa tendência do nosso próprio coração, de rejeitar a Deus e criar os nossos próprios ídolos. E você pode fazer isso continuando congregando na igreja normalmente, domingo após domingo. Eu creio que essa é a explicação para o fato de que há tanta gente que frequenta a igreja evangélica, mas não se comporta que nem crente, não vive como alguém de Deus, confessa com a boca, mas é ateu na prática. Jesus falou isso lá em Mateus 15: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Paulo, escrevendo a Tito, ele disse assim: no tocante a Deus, eles afirmam conhecê-lo, está capítulo 1, verso 16, mas eles o negam através das suas obras. Irmãos, nós somos assim. Então essa manhã, clame a Deus para que Ele examine sua vida, e leia esse texto aqui, não sendo apenas uma descrição dos pagãos que nunca ouviram o Evangelho. Essa é a descrição do nosso coração. E se nós não clamarmos ao Senhor por graça, por misericórdia, se nós não cultivarmos comunhão com Deus, dependência do Senhor, decisões sábias, decisões piedosas todos os dias, nós vamos chegar a esse ponto aqui, deformados. Ao passo que nós nos olhamos ao espelho, nós não nos reconhecemos mais. No que eu me tornei? Que tipo de pessoa sou eu? E você quase que não vendo mais nenhuma luz daquela obra gloriosa do Espírito Santo que nos transforma. Que Deus nos livre disso, irmãos, que Ele tenha misericórdia de nós. Então clame ao Senhor para que Ele mostre e Ele sonde o seu coração, e a partir de então você peça a Deus misericórdia. Senhor, eu não quero viver assim, eu não quero viver como um ímpio, eu não quero viver como um pagão, eu não quero viver como um descrente. Muda a minha mente, salva-me de mim mesmo. Eis aí uma boa oração para você fazer isso, é fazer essa semana. Senhor, me livra de mim mesmo, eu preciso ser salvo de mim mesmo. Os maiores problemas, Senhor, não estão fora de mim, os maiores problemas da minha vida estão em mim mesmo. Me salva, tem misericórdia. E a segunda ideia que eu quero trazer para os irmãos é que esses versos, eles lembram o porquê nós precisamos de Jesus Cristo, o porquê nós precisamos do Espírito Santo. A grande verdade, irmãos, é que o pecado nos atingiu em cheio, e ele nos corrompeu de um jeito que
um curativo, um remédio, um band-aid, uma cirurgia, não resolve. Você precisa de ressurreição. Você precisa de regeneração. Você precisa nascer de novo. É só aí que o seu problema é resolvido. E Deus faz isso através de Jesus Cristo, na pregação do Evangelho, por meio do poder do Espírito Santo. E não há outro meio de você impedir essa degeneração moral e espiritual que ocorre no seu coração todos os dias. Não há outro meio. Você não tem como se reformar. Você só pode colocar uma pintura por fora. Mas essa transformação interior é só uma obra do Espírito Santo. Só Jesus é que pode te salvar. Só Jesus é que pode mudar o seu coração. Só Jesus é que pode você viver uma vida em que você glorifica a Deus e lhe dá graças todos os dias, diferente dos ímpios e dos pagãos. Não há outra esperança fora do Evangelho. Então essa manhã é a oportunidade que Deus está te dando de você se curvar diante dEle, de você pedir: Senhor, me salva. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, faz de mim uma nova pessoa. Senhor, eu quero ter uma mente renovada. Eu quero que os meus raciocínios, o modo de eu pensar a vida e os meus processos nesse mundo tenham o Senhor como alvo, como fim, como objetivo. Então faz isso essa manhã. É a oportunidade que Deus está te dando. Aí onde você está sentado, eleve o seu pensamento para o céu e clame para que Deus receba você como filho, como filha, e perdoe os seus pecados, para que você seja liberto dessa degeneração. Tudo que nós vimos aqui hoje, irmãos, é um tipo de não humano. Tem muita gente que pensa que isso aqui significa ser humano. O que é ser humano? Ser humano é fazer tudo o que eu quero. Ser humano verdadeiramente é ser autônomo. Ninguém me dizendo nada, eu tomando minhas decisões, fazendo a minha vontade. Isso é ser não humano. Isso é degeneração. A verdadeira humanidade, a verdadeira experiência de humanidade, ela ocorre quando nós nos curvamos diante do Criador, glorificando o nome dEle e dando graças a Ele. Aí você encontrou a sua humanidade. Então que Deus nos abençoe essa manhã, e que na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós venhamos a descobrir de fato o que significa ser humano. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, nos constrange. Ao olhar a descrição dos pagãos, nós somos capazes de nos ver em cada frase, em cada palavra desses versos. Nós reconhecemos que tudo isso está dentro de nós, e que nós temos um potencial imenso de pecado, de criar ídolos e de viver sem dar glória ao Senhor e sem te dar graças. Nós clamamos, ó Deus, essa manhã, que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nos dê a graça para que nós crucifiquemos a nossa natureza pecaminosa, que nós matemos o velho Adão, o ateu que existe em nosso coração. Ajude-nos, Senhor. Nós não queremos ser pessoas deformadas, nós queremos ser conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós ainda pedimos a Ti, em favor das pessoas que ainda não entregaram a vida ao Teu santo Evangelho em Cristo Jesus. Pedimos que a Tua palavra, Senhor, pregada esta manhã, seja conduzido
a alma dessas pessoas pelo poder do Espírito Santo, para que haja vida eterna e regeneração. Também, Senhor, nós lembramos dos pagãos, dos que nunca ouviram, daqueles que estão morrendo dia após dia, na perdição, sem ter o Senhor como Deus e Salvador. Clamamos, Senhor, que Tu se manifeste a essas pessoas através do Evangelho, que o Senhor levante missionários, pregadores, obreiros, obreiras, pastores, mestres da Escritura, para levar a Tua palavra a todos os locais desse mundo, para que as pessoas ouçam a voz do Senhor e que elas recebam a revelação da justiça de Deus por meio do Evangelho. Nós pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.